Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Galera, olha só, vamos agora tratar de um assunto extremamente importante aí, que são as orações subordinadas adjetivas, bem? Recapitulando para você já sabe aqui em nosso canal, você já assistiu aulas aqui do período composto por subordinação, que é o período que traz as orações subordinadas. As orações subordinadas são orações que exercem função sintática. E quando falamos de orações subordinadas adjetivas, estamos trabalhando com as orações que exercem a função sintática própria do adjetivo, que é a função sintática de adjunto adnominal, tranquilo? Então, as orações subordinadas adjetivas, elas exercem função sintática própria do adjetivo. E essa função sintática é o adjunto adnominal. Então, oração subordinada adjetiva exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tudo bem? Vamos deixar esse assunto aí bem estruturado para você. Vamos lá. Pessoal, quando falamos em oração subordinada adjetiva, estamos falando em orações que exercem a função sintática de adjunto adnominal, tá? Sempre que você ouvir aí, pessoal, falar em oração subordinada, a partir deste momento, você tem que entender que oração subordinada é uma oração que exerce função sintática. Por isso, ela é uma oração subordinada. Então, oração subordinada é uma oração que exerce função sintática. E oração subordinada adjetiva é a oração que exerce, a oração subordinada, né? Que exerce uma função própria de adjetivo. Qual é essa função própria do adjetivo? É o adjunto adnominal. Tudo bem? Tranquilo? Essas orações, pessoal, essas orações subordinadas adjetivas, elas vão se relacionar a um termo, a um nome ou um pronome lá da oração principal. Elas vão se relacionar a um termo antecedente, pessoal. E por isso, as orações subordinadas adjetivas, elas virão introduzidas, elas vêm introduzidas por um pronome relativo, Pessoal, o pronome relativo, ele retoma um termo da oração anterior, ele retoma um termo antecedente, pessoal. Então, nós temos que essas orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por um pronome relativo, tá? E, geralmente, na maioria esmagadora das vezes, o pronome relativo que introduz as orações subordinadas adjetivas é o pronome relativo que. É o pronome relativo que, quando o que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, tudo bem? Então, quando o pronome relativo que tem essa noção de o qual, a qual, os quais, as quais, quando o que tem essa noção, ele é um pronome relativo e ele introduz uma oração subordinada adjetiva, tranquilo? Olha só os exemplos aqui para você. Olha só. Os pais gostam de filhos que respeitam. Veja que esse que, ele se refere a filhos. Esse que, ó, ele se refere a filhos. Esse que pode ser substituído por o qual. Por o qual, pessoal. Os pais gostam de filhos, os quais, né? Os quais, né? Os quais. Olha ali, ó. Esse que pode ser substituído por os quais, né? Então, os quais. Os quais, né? Fica melhor ali. Os quais, tudo bem? Então, os pais gostam de filhos, os quais respeitam. Que respeitam é uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, que respeitam é uma oração subordinada adjetiva, tá? O restante que sobra, os pais gostam de filhos, isso aqui, pessoal, é a nossa oração principal, tranquilo? Então, quando nós temos um período composto por subordinação, essa é a estrutura. Você tem uma oração principal, que não exerce função sintática, e você tem uma oração subordinada. Nesse caso, nós temos uma oração subordinada adjetiva, que respeitam. Por que ela é uma oração subordinada adjetiva?
Porque ela vem introduzida por um pronome relativo. No caso ali, o pronome relativo que. Tranquilo? Olha só o exemplo de baixo, tá? Ele é um pouquinho diferente, pouquinha coisa. O que vai mudar ali, ó? Anderson, que não se sentia bem, estava deitado na cama. Pessoal, Anderson, que não se sentia bem. Esse que refere-se a Anderson. Ele é um pronome relativo. Veja que esse que pode ser substituído por o qual. Anderson, o qual não se sentia bem, estava deitado na cama. Portanto, pessoal, essa oração que não se sentia bem, toda ela que não se sentia bem, é uma oração subordinada adjetiva. Por que, professor? Por que ela é uma oração subordinada adjetiva? Porque ela vem introduzida por um pronome relativo. As orações subordinadas adjetivas, elas vêm introduzidas por um pronome relativo, tá? Tranquilo? Ela é oração subordinada porque ela exerce função sintática. Como ela é uma oração subordinada adjetiva, você pode afirmar que ela exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tranquilo? Beleza? Então, as orações subordinadas adjetivas vêm introduzidas pelo pronome relativo e elas exercem a função sintática de adjunto adnominal. Tá? O que sobra ali, pessoal, o que sobrou, que é Anderson. Anderson estava deitado na cama. Isso é a minha oração principal, tranquilo? Então, dessa forma, eu tenho uma oração subordinada e depois eu tenho a oração principal, tranquilo? A oração subordinada adjetiva, como você viu, ela pode vir após a oração principal, olha só, que respeitam, tá lá no final. Ou ela pode vir até intercalada, ó, embaixo ali, que não se sentia bem. Ela tá o quê? Ela tá intercalada na oração principal. Dessas duas formas, não tem problema, não muda, são orações subordinadas adjetivas, tranquilo? Então, as orações, reforçando para você, as orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função sintática de adjunto adnominal. As orações subordinadas adjetivas, elas vêm introduzidas por um pronome relativo. Esse pronome relativo, ele retoma um termo antecedente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançando aí, pessoal. Vamos avançando. As orações subordinadas adjetivas, pessoal, elas se classificam em restritivas e explicativas, tá? Antes de entrar ali na questão da ideia, da semântica, do significado, eu já vou te dar o bizu aqui, o macete, pessoal. Restritiva, tá? Restritiva. Olha só. Restritiva. Tá vendo aquele S gigante? S de sem vírgula. Olha só que bizu, que macete, as orações restritivas. As orações subordinadas adjetivas restritivas, elas são sem vírgula. Agora, as explicativas, ó, explicativas. Tá vendo aquele C gigante? C de com vírgula. Tá lá, ó, com vírgula. Então é isso que você tem, pessoal. O grande lance aí é que as restritivas, elas não serão ali emolduradas por vírgulas. A restritiva é sem vírgula. As explicativas com vírgula. Agora vamos entender um pouco mais, tá? Então vamos lá. Orações subordinadas adjetivas, olha aqui, ó, restritivas, ó. Elas restringem, elas limitam a significação do substantivo ou pronome antecedente. Elas restringem, elas limitam. Elas são indispensáveis ao sentido da frase. E aí, ó, como se ligam ao antecedente sem pausa, não se separam por vírgula. Ou seja, ó, tá vendo? Restritiva, sem pausa, sem vírgula. Restritiva, S de sem vírgula. Sem vírgula, tá? Olha só os exemplos que nós temos ali, ó. O homem
que fuma morre mais cedo. Pessoal, esse que fuma aqui, ó, que fuma, é uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque vem introduzida pelo pronome que, sendo um pronome relativo, ó. O homem o qual fuma. Veja que esse que eu posso trocar por o qual. Posso trocar por o qual. O homem o qual fuma morre mais cedo. Quando nós podemos trocar o que por o qual, esse que é um pronome relativo e a oração é uma oração subordinada adjetiva. Basta eu agora entender se ela é restritiva ou se ela é explicativa. Ela é restritiva, porque ela está sem vírgula. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Dá para você matar aí já tranquilo. E também, qual que é a ideia? Por que ela é restritiva? Tudo bem, professor? Tudo bem, entendi. Restritiva sem vírgula. Mas qual que é a sacada ali? Pessoal, a ideia é que eu tenho um conjunto de homens. Eu tenho um conjunto de todos os homens. E aí, só vai morrer mais cedo, vou restringir, só vai morrer mais cedo aquele que fuma. Aquele que tem a característica de fumar. A característica expressa na oração adjetiva, tá? Ou seja, eu tenho um conjunto de homens e só vai morrer mais cedo aquele homem que fuma. Tranquilo? É o que está dizendo ali. Olha só o exemplo de baixo ali, ó. Os jogadores que foram convocados, ó. Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Tranquilo? É uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela vem introduzida por esse pronomezinho que, ó. Esse que eu posso trocar por os quais. Os jogadores, os quais foram convocados, apresentaram-se ontem. Beleza. Professor, é uma oração subordinada adjetiva? Sim, entendi. Porque ela vem... Por que é adjetiva? Porque ela vem introduzida por um pronome relativo. E ela é restritiva. Por quê? Porque ela está sem vírgula. Restritiva sem vírgula. Para você matar que é restritiva, você já mata ali restritiva sem vírgula. E a ideia que está por trás, né? Nós temos o macete, que é o macete, ela é restritiva porque está sem vírgula, mas o entendimento é o quê? É que eu tenho um conjunto de jogadores, imagina um conjunto de todos os jogadores, e só se apresentaram ontem aqueles que foram convocados. Então eu restringi, ó. Quem se apresentou ontem, vou restringir, vou limitar. Só se apresentou ontem aqueles que foram convocados, tudo bem? Por isso restritiva, a ideia de restrição, a ideia de eu limitar, né? Eu tenho o quê? Que só se apresentaram ontem aqueles que foram convocados. Não foram quaisquer jogadores que se apresentaram, não. Se apresentaram apenas os jogadores que foram convocados, tudo bem? Tranquilo? Vamos avançando aí, pessoal. O homem que trabalha duro alcança seus objetivos. Eu acho que nesse momento você já sacou aí a parada, né? Olha aí, ó. O homem o qual trabalha duro, ó. O qual trabalha duro alcança seus objetivos. Veja que é uma oração subordinada adjetiva, sim, porque vem introduzida pelo pronome relativo. Então, é uma oração subordinada adjetiva. Ela é restritiva. Sim, por quê? Porque está sem vírgula. Também eu poderia pensar da seguinte maneira para matar que ela é restritiva. Eu tenho um conjunto de homens e só vai alcançar o seu objetivo aquele que trabalha duro. Então, eu vou limitar. Só vai alcançar o seu objetivo quem? Do conjunto de homens, do total de homens, só vai alcançar seus objetivos quem? Aquele que tem a característica da oração adjetiva, ou seja, aquele que trabalha duro. Tranquilo? Mais uma ali, pessoal, o último exemplo. Ó. Os alunos fizeram os exercícios que faltavam. Olha aqui, ó, que faltavam. Veja que faltavam é uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque vem introduzida pelo que. Esse que é um pronome relativo. Ó. Os alunos fizeram os exercícios os quais faltavam, né? Esse que pode ser substituído por os quais. Portanto, esse que é um pronome relativo, tá? Logo, que faltavam é uma oração
subordinada adjetiva. Está sem vírgula, então ela é restritiva. Ela é restritiva. E eu posso pensar o quê? Eu tenho um conjunto de exercícios, um conjunto total de exercícios, mas os alunos só fizeram aqueles exercícios que têm a característica lá da oração adjetiva. Os alunos só fizeram os exercícios que faltavam. Tá vendo? Então, imagina que eu tenho um conjunto de exercícios e aí os alunos vão lá e fizeram só os que faltavam. Veja que eu limitei. Eu tenho um conjunto total de exercícios, mas o pessoal só fez, né, os exercícios que faltavam, ou seja, eu limitei. Tranquilo? Então, oração subordinada adjetiva restritiva, ela é sem vírgulas e eu tenho um conjunto, eu vou limitar, eu vou restringir esse conjunto. Tranquilo? Beleza? Bem estruturado aí para você? Vamos avançando, galera. Orações subordinadas adjetivas explicativas, né? As orações adjetivas, galera, ou elas são restritivas ou elas são explicativas. E aí, pessoal, as explicativas, elas acrescentam ao antecedente uma característica. Elas esclarecem melhor a sua significação. E aí, elas têm vírgula, separam-se por uma pausa, que é a vírgula. Então, as explicativas, pessoal, elas serão, então, elas virão acompanhadas de vírgulas, tá? Olha lá, ó. O homem que é um ser racional, então esse cara aqui, ó, que é um ser racional, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por que é explicativa? Porque está entre vírgulas. É adjetiva porque ela vem introduzida por um pronome relativo, né? Veja lá, que é um ser racional. O homem, o qual é um ser racional. Veja que esse que é um pronome relativo, refere-se a homem, né? Ele é um pronome relativo porque ele refere-se a homem, tá? Então, que é um ser racional, isso ali é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela vem entre vírgulas, ela vem acompanhada por vírgulas, tudo bem? Tranquilão? No exemplo de baixo, ó, o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, já foi capital do Brasil. Então, essa oração aqui, ó, que é uma cidade maravilhosa, já foi a capital do Brasil. Essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela vem introduzida por um pronome relativo. Esse que pode ser substituído por o qual. Olha lá, ó. O Rio de Janeiro, o qual é a cidade maravilhosa, já foi a capital do Brasil. Então, é uma oração subordinada adjetiva. E é explicativa porque está entre vírgulas, tá? E está dando uma característica que é própria da cidade do Rio de Janeiro, que é ser uma cidade maravilhosa, tá? Beleza? Então, a oração adjetiva e explicativa, ela faz isso. Ela acrescenta uma característica, que já pode ser uma característica, inclusive, própria do antecedente, própria do substantivo ali, ó. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu apenas expliquei isso, veja, ó, explicativa, tá? E aí coloca entre vírgulas. Ó, embaixo, o Sol, que é uma estrela, olha aqui, ó, vem entre vírgulas, ó. É o centro do nosso sistema planetário. Esse que é uma estrela, portanto, é o quê? Oração subordinada adjetiva e explicativa, porque está explicando o Sol. Está dando uma característica para o Sol. Ó, o Sol, que é uma estrela, estou dando uma informação adicional ao Sol. Tudo bem? Tranquilo? Então, orações subordinadas adjetivas, pessoal, elas podem ser restritivas, sem vírgulas, ou explicativas, com vírgulas. Tranquilo? Vamos resolver um exercício aí para ver como que isso pode aparecer para você em uma prova, galera, em uma prova. Vamos lá. Você pausa o vídeo aí e tenta resolver a questão, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Identifique a alternativa, que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, tem que ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Pessoal, para ser oração subordinada adjetiva, tem que estar introduzida por um pronome relativo. E restritiva sem vírgulas. Vamos analisar item por item. Vamos lá.
Letra A. O funcionário, vírgula, que precisa da declaração para amanhã está saindo. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, está acompanhada por vírgulas. Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Explicativa. Porque está acompanhada por vírgulas. Ela é sim, pessoal, uma oração subordinada adjetiva. Veja esse que. Esse que pode ser substituído por o qual. O funcionário, o qual precisa da declaração para amanhã, está saindo. Veja que aquele que refere-se a funcionário. Portanto, aquele que é um pronome relativo, sim. Ele é um pronome relativo. Portanto, aquela oração é introduzida por um pronome relativo. Logo, é uma oração subordinada adjetiva. Mas ela é explicativa, porque ela está entre vírgulas. Logo, não é a nossa resposta. Nós queremos a restritiva. Vamos lá. Letra B de bola. A moça que está lá fora. Ó, a moça a qual está lá fora. Ó, portanto, essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada adjetiva. Mas ela é explicativa, porque ela está entre vírgulas. Então, não é o que nós queremos também. Não é a letra B. Na letra B, nós também temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, entre vírgulas, tá? Letra C. Enviei presentes aos meus priminhos, que fizeram aniversário este mês. Olha aqui, ó. Que fizeram aniversário este mês. Esse que refere-se a priminhos, ó. Esse que, pessoal, os quais, ele pode ser substituído por os quais. Então, ó. Enviei presentes aos meus priminhos, os quais fizeram aniversário este mês. Veja que eu tenho aqui vírgula. Se é vírgula, então uma oração subordinada adjetiva explicativa. Explicativa, tá? Ela é uma oração subordinada adjetiva? Sim. Por quê? Porque ela vem introduzida por um pronome relativo. Mas ela é explicativa, porque ela tem uma vírgula, vem acompanhada por vírgula, tá? Tranquilo? Letra D de dado. Acabei com a sobremesa, vírgula, que estava deliciosa. Olha ali, ó. Esse que pode ser substituído por a qual, ó. Refere-se à sobremesa, ó. Acabei com a sobremesa, a qual estava deliciosa. É uma oração subordinada adjetiva. Sim, por que ela é adjetiva? Eu sempre gosto de reforçar para você, tá? Ela é uma oração subordinada adjetiva, sim, porque ela vem introduzida por um pronome relativo, pelo pronome relativo que. Então, ela é subordinada adjetiva. Mas ela é explicativa. Por que explicativa? Porque ela vem acompanhada por vírgula, olha lá, ó. Ela é explicativa, tá? Porque ela está entre vírgula. Ela tem uma vírgula ali acompanhando. Bom? Letra E. Acabei com a sobremesa que era de coco. Opa! Acabei com a sobremesa. Esse que pode ser substituído por a qual, ó. Acabei com a sobremesa, a qual era de coco. Veja que esse que refere-se à sobremesa. Ele pode ser substituído por a qual. Logo, esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, esse que era de coco, é uma oração subordinada, adjetiva. Como não tem vírgula, então ela é restritiva, sem vírgula, que é o que nós queríamos. Gabarito, letra E. Beleza? Então tá aí, pessoal. Uma teoria a respeito de orações subordinadas, as adjetivas, que podem ser classificadas em restritivas, elas vão limitar, vão restringir, tá? Ou elas podem ser explicativas, elas vão acrescentar uma informação. As restritivas, sem vírgula, as explicativas, elas vêm acompanhadas com vírgulas, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido os conceitos abordados nesta aula, e estamos juntos, galera. Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!